Então, vamos lá. A primeira pergunta aí, ele fala sobre qual a operação de matemática que você utilizou para completar a tabela, né? E a que a gente usou foi a potenciação, né? Então a gente coloca, só anota aí na frente aí, ele utilizou a potenciação. Que página que é mesmo? Página 112, tá? Página 112. Vou colocar a página aqui. Página 112. Aí ele pede para a gente explicar, né? Como a gente resolveu a linha 1, 2 e 6. Bom, a linha 1 e 2 a gente colocou a base e o expoente, né? E na linha 2 também a base e o expoente, e a 6 também a base e o expoente, né? Então a gente utilizou, né? Como a gente resolveu? A gente utilizou os dados, né? Utilizamos os dados e montamos a potenciação. Então, utilizamos os dados e potenciação. Colocamos, né? Colocamos na potenciação. O que mais? Aí ele explica como resolveu as linhas 3 e 5. Né? As linhas 3 e 5. A 3 e a 5 a gente teve que realizar uma operação inversa aí, né? Realizar a operação inversa, porque a 3 e 5 ele não dá a base, né? Ele só dá o expoente, né? Aí a gente utilizou a raiz quadrada, né? Nesse caso, né? Opa! Vou colocar aí só a raiz quadrada. Mas vocês têm que escrevam aí, tá? Raiz quadrada. Quadrada. Não vai caber tudo. Eu acho que não vai dar. Porque aí ele explica a linha 4, né? A linha 4 faltou o expoente, né? A linha 4 faltou o expoente. Aí a gente fez por tentativa, né? Fizemos por tentativa. Fomos tentando, né? Fazer por 2, depois por 3, depois por 4. Então a gente pode colocar por tentativa, né? Tentativa de expoente. Né? Então a gente mata essa página aí. Complete a tabela abaixo de acordo com as expressões algébricas, né? Aí o A, ele vale 1,2, né? Ó, ele vale 1,2. O B vale 0,9 e o C vale 2. Então, 1,2. Aí ele está mandando multiplicar e depois somar. Multiplicado por 0,9 mais 2. Depois ele pede para fazer 1,2 ao quadrado mais 0,9 vezes 2, né? E por último, ele coloca lá entre parênteses, né, o A mais o B, então 1,2 mais 0,9 ao quadrado menos o C. Né? Aí na linha de baixo, ó, depois a gente coloca o resultado, tá? Aí você só confere se acertou a sequência. Aí aqui no de baixo, eu tenho para o A 0,8, tenho para o B 3 e tenho para o C 4. Então eu vou ter 0,8 vezes 3 mais 4. Aí depois eu vou ter 0,8 ao quadrado, né? Mais 3 vezes o 4. Aí no último eu vou ter entre parênteses 0,8 mais 3, tudo isso ao quadrado, menos o C, que é 2. E eu coloquei C lá em cima e era... Pois é, Marcelo, lá em cima eu coloquei C. Ai, ai, ai.
Então, vamos lá. Agora sim, 2, né? Beleza, agora vamos lá. Aqui, ó, na última linha, na penúltima linha, eu vou ter 0,5, eu vou ter 2 e vou ter o 3. Para A, B, C, né? Sempre na sequência. Então, o A vai valer 0,5 vezes 2 mais 3. Na segunda coluna, eu vou ter 0,5 ao quadrado mais 2 vezes 3. Eu coloco a resposta. Aí depois eu vou ter 0, entre parênteses, né? 0,5 mais 2, tudo isso ao quadrado, menos 3. E agora eu vi que eu já errei ali em cima de novo. Eu coloquei, é sempre no último, ó, tá sempre me sacaneando. Que aqui é 4, né? Aí agora sim. Vamos ver se eu não consigo errar o último, né? Vamos lá, vamos tentar não errar o último. Aí eu tenho aqui 0,3 vezes 1,2 mais 1. Aí aqui eu vou ter 0,3 ao quadrado mais 1,2 vezes 1. Aí eu abro parênteses e eu vou ter 0,3 mais 1,2 ao quadrado menos 1. Aí, consegui não errar. Maravilha. Agora a gente tem que fazer os cálculos, né? Aí tem que fazer os cálculos. Para ir mais rápido aí, vamos ter que usar uma calculadora, senão a gente vai ficar o dia inteiro aí. Então vamos lá. No primeiro, a gente tem 1,2, né? 1,2 vezes 0,9. 0,9, né? Somado a 2. Mais 2. Então temos aí 3,08. Confere? Pera, vamos colocando no chat se bate. Se já fizeram, vão colocando os valores aí. Tá, eu vou fazer primeiro a da coluna, tá? Aí depois eu tenho 0,8 vezes 3 somado a 4, dando o valor 6,4. Aqui eu tenho 6,4. Aí no de baixo, né? No de baixo eu vou ter 0,5 vezes 2 mais 3. Nesse eu tenho 4. Nesse eu tenho apenas o valor 4. Aí depois eu tenho 0,3 multiplicado por 1,2 mais 1. Aí nesse caso eu tenho 1,36. 1,36. Aí no último lá, na segunda coluna, eu tenho 1,2 ao quadrado, eu tenho 144, mais 0,9 vezes 2, mais 1,8. Totalizando os dois juntos, 3,24. Então aqui eu tenho 3,24. Circular a resposta aqui para não confundir. Aí aqui no final, no de baixo, 0,8 ao quadrado dá 0,64, né, que é o 0,8 vezes 0,8, mais 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. Juntando os 12, eu tenho 12,64. Aí embaixo, 0,5 ao quadrado é 0,25. Mais 2 vezes 3, que é 6, então eu tenho 6,25. 6,25. Na última linha, 0,3 ao quadrado é 0,9, mais 1,2 vezes 1, que é 1,2 mesmo. Então, juntando os dois, eu tenho 1,29. Então, já matamos aqui. Aí, na última coluna, 0,2 mais 0,9 dá 2,1. Né? E 2,1 ao quadrado é 4,41, menos 2. Então, 4,41 menos 2 é 2,41. 2,41.
Na linha de baixo, 0,8 mais 3 dá 3,8. E 3,8 ao quadrado é 14,44. Menos o 2. Menos o 2? Não, menos o 4. Né? É isso? Professor? Oi? Até que horas vai a aula? Até umas 11h10. Tá, obrigado. Tá? Menos o 4, né? Então vai dar 10,44. 10,44. Agora eu sei porque que eu coloquei 2 aqui. Tá, na apostila tá errado o valor aqui. Eles colocaram 2 aqui no lugar da expressão. Não substituíram. Não substituíram. Por isso que tá... Por isso que eu coloquei errado 2 vezes. Faz parte. Vamos lá. O último o penúltimo é 0,5 mais 2. Então eu tenho 2,5. 2,5 ao quadrado é 6,25. Menos 3, 3,25. 3,25. Pessoal, isso aqui era para vocês terem feito em casa, tá? Eu só estou corrigindo. 0,3 mais 1,2 dá 1,5. E 1,5 ao quadrado é 2,25. E 2,25 menos 1. Então eu tenho 1,25. Aparece aí, caneta. 1,25. Beleza. Então vamos seguir aí para o próximo. Então vamos lá. Em um jogo eletrônico, o avatar é o caranguejo. Eles até fizeram lá no centro de mídias, né? De uma outra maneira lá, ficou bem legal. Né? Mas como era para vocês terem feito em casa, né? Então vou só dar uma pincelada para ver como é que é bem facinho. Bom, ele fala que pro caranguejo sair dali do centro, ele tem que percorrer casas e a soma tem que dar no máximo 2,9. Ou 2,999999. Nunca pode ser 3. Senão ele volta ao início, né? Aí era um jogo para jogar em 2 pessoas, 3 pessoas. Lá ele jogou entre os 2 lá, apresentadores lá. Foi bem interessante. Isso foi semana passada, acho que na segunda-feira, se eu não me engano. Depois vocês dão uma procurada no site Centro de Mídias, ou se não, pode entrar no YouTube e procurar essa aula dessa data aí. Eu não vou lembrar a data. Foi. Depois vocês verem a data para mim aí, rapidinho. O meu então, deu 2,5. Hã? O meu deu 2,5. 2,5? Beleza. Ó, se eu for pegar o caranguejo e tirar ele daqui, se eu pegar esse cara aqui e esse cara aqui, eu já vou ter 3. Então, eu já vou ter 3. Então, aqui, eu não consigo, né? Aí, se eu pegar aqui esse cara aqui, esse daqui e esse daqui, né? Deixa eu mudar a cor da caneta para mostrar. Tá bem fácil, né? Porque os lá em cima já... esse é bem facinho. Não tem muito segredo. Ó, porque se a gente pegar esse camarada aqui com esse camarada aqui, ele vai ter 1,2, vai ter 3, 3,7. Ele vai passar, não vai dar, né? Agora, se a gente pegar esse camarada aqui, 2,5, com 0,5, também já dá 3. Então, também não serve. Mas se você pegar esse camarada aqui, ó, 1,5, com mais 0,5, dá 2. E com mais coisinha, dá 2,5. Aí eu consigo sair aqui facinho, ó. 2,5. Aí aqui ele saiu, ó. Foi isso que eu fiz. Então vamos lá. Aí ele quer aqui a potenciação. Considerando o que você aprendeu sobre potenciação, como você resolveria essa atividade aqui? Gente, é bem simplesinho, não tem segredo, tá? Você vai pegar a base, que é uma fração, né? Falar, mas é uma fração, com fração é difícil. A fração ela só é complicadinha quando é adição e subtração. Na hora que é multiplicação e divisão, é manteiga no pão com doce de leite, mas não espalhe. Então você tem aqui, ó, 1, perdão. Você tem 1 sobre 3, ou 1/3, multiplicado por 1/3, multiplicado por 1/3. Por que 3 vezes? Porque o meu expoente, ele me indica a quantidade de vezes que eu tenho que multiplicar a minha base por ela mesma. Então, eu tenho que multiplicar por 3 vezes. Então, eu tenho... Aí faz a conta, ó. 1 vezes 1, 1 vezes 1.
1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Feito. Não tem segredo nenhum. Vamos por de baixo? Ó, então aqui eu tenho 4 quintos e ele também está me mandando multiplicar 3 vezes. Então eu tenho 4 quintos multiplicado por 4 quintos multiplicado por 4 quintos. Aí eu tenho que dar a resposta. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4, 64. Aí 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tá? Aí a letra B. Eu tenho 2 quintos multiplicado por 2 quintos multiplicado por 2 quintos multiplicado por 2 quintos. Por que 4 vezes? Porque o meu expoente diz que eu tenho que fazer 4 vezes a minha base pela própria base. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, aqui eu tenho 16. Aí, 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5, 625. 625, é isso mesmo? É, né? É, tá certo. Aí, aqui, ó. Agora o outro. Aqui eu tenho 1/4, que multiplica por 1/4, que multiplica por 1/4 e que multiplica por 1/4. 4 vezes, ó. 4 vezes multiplicando a base. Tá? E não multiplicado por 4. Lembra que eu deixei bem claro que a gente nunca pode pegar a base e multiplicar pelo expoente? É sempre base vezes base vezes base vezes base com a quantidade que o expoente mandou. Então aqui eu vou ter 1, né, em cima, porque tudo vezes 1 é 1. É só o de baixo que vai ser um pouco chatinho. 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, né? 16 vezes 4, 64. E 64 vezes 4, 256. 256. Né? Tá aqui. Agora eu vou fazer o D aqui embaixo. 2,3 vezes... Opa! 2 terços vezes 2 terços. Só 2 vezes, porque o meu expoente diz para fazer isso só 2 vezes. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 nonos e acabou. 5,3. Complete a tabela a seguir. Aqui ele fala que a base é 1/6 e o expoente é 1. Então eu tenho 1/6 elevado a 1. E 1/6 elevado a 1 é o próprio 1/6, né? Não vai mudar, né? Aí aqui ele coloca 1/16, né? Então 1/16, ele pode ser também 1/16, né? 1/16. Ele pode também ser o expoente 1, né? Por que não, né? E o cálculo vai ser 1,16 elevado à primeira. Tem outras opções também, tá? Pode ser 1/4 também, tá? Aí o expoente tem que mudar. Mas eu fiz igual de cima para ficar bem mais ilustrativo, né? Que nem aqui nesse caso, né? Aqui é 1/4. 1/4. Então, provavelmente, se o expoente é 2, então eu provavelmente tinha aqui 1/2 elevado a 2, né? Então, a minha fração aqui da base era meio. Aí, meio elevado a 2 é igual a 1/4, tá? Aí, depois, no outro de baixo, eu tenho 2/7, expoente 3. Então, eu tenho 2/7 vezes 2/7 vezes 2/7, né? Aí, aqui 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho 8. E embaixo eu vou ter 7 vezes 7, 49. E 49 vezes 7, 343. Isso mesmo, 343. Nossa, que número grande. Aqui ele fala que a potência deu 1. Quando é que a potência de qualquer número dá 1? Vocês lembram? Esse eu quero que vocês respondam. Vocês lembram como é que é? Potência de qualquer número é 1. Em que caso a potência é 1? Quando o expoente é quanto? Vocês lembram?
Quando o expoente for zero, gente. Quando o expoente for zero, aí a potência vale 1, né? Nesse caso aqui não é isso, né? Nesse caso aqui é outra coisa. Esse 4 aqui é o próprio 1, né? Porque 1 elevado a 4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Até engana a gente, né? E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é o próprio 1, né? Então, bem simplesinho esse daqui também. Vamos pro próximo aqui, para a gente finalizar. Complete o quadro elaborado por Mariana com as potências de 10. Tá? Potência de 10 é bem simples, porque conforme aumenta o expoente, aumenta a quantidade de zero. Então, você pode colocar aqui, ó, já pode colocar o número 1 aqui, já pode colocar o número 1 aqui e o número 1 aqui, ok? Aí, vamos lá. Aí ele está falando que 10 elevado à quarta. 10 elevado à quarta, então quer dizer que eu tenho o número 1 seguido de 4 zeros. Aí aqui eu tenho 100 milhões, né? Então eu tenho 10. Quantos zeros tem? 1, 2, Ô, senhor, 3. ali você colocou só 3 zeros. Oh, perdão. 4 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Então eu tenho que colocar 10 elevado a oitavo, porque tem 8 zeros. Aí aqui no 10 milhões eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho 10 elevado a 7. Lembrando que só acontece nas potências de base 10, tá? Só acontece nas potências de base 10. Nas outras potências isso não acontece, tá? Aí tem que fazer o cálculo mesmo. Então vamos lá. 10 elevado a 2. Quantos zeros eu vou ter? 2 zeros. Opa! E o último? Quantos zeros eu vou ter aqui embaixo? 10. 10. Então, vamos colocar. Ajuda a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, que valorzão, hein? Quanto que dá esse valor aqui? Alguém sabe dizer? Que valor é esse? É 10 o quê? É 10 Professor. bilhões, eu acho. 10 bilhões. Muito bem. Fala, Ana Heloísa. Mordecai, sei lá o nome desse daí, falou que ele não tá te escutando. Não tá me escutando? Não, Fala pra ele sair e voltar, que aí ele me escuta. Tá? é porque eu tô escutando direito. Então, às vezes Pessoal, daqui a pouquinho o seu Marcelo vai colocar as fotos no grupo, tá? Só não colocamos agora porque o Emerson colocou toda aquela orientação para não ficar aquela chuva de informação, né, Marcelo? Pessoal, eu vou colocar, mas eu vou colocar lá pelas 4 horas da tarde, tá? Porque dá tempo de todo mundo ver as informações lá, tá bom? Aí depois eu vou passar um vídeo para vocês rapidinho aqui, só pra gente finalizar, tá bom? Vamos lá. O Paulo já saiu da reunião. Paulo. Escreve suas observações considerando os resultados encontrados com cada potência de 10. Então, o que a gente pode perceber aqui é que na potência de base 10, quando aumentamos o expoente, aumentamos a potência. Aumentamos o valor da potência, né? Ou o valor. Ô, senhor, Oi. eu acho que o senhor seria um ótimo médico. Obrigado. Acabamos aí a print. Oi, pode falar. Pode tirar print? Pode tirar print. Pessoal, acabamos aí a primeira situação. Então, tirem foto, enviem para o professor